Hoje nós vamos continuar o assunto de reino. Nós estamos falando de reino desde o início do mês. E quando a gente tem um tema, a gente já fica pensando, orando, escutando o que Deus está falando com as pessoas que pregaram sobre isso também. E eu fiquei, Senhor, é tanta coisa para a gente falar do reino. Cultura é uma coisa tão complexa. E Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar com você. Com certeza, eu sei que eu não vou falar tudo que é importante e necessário, talvez falte algumas coisas. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, como para nós como igreja entendermos o que é cultura do reino. Primeiro, o que é cultura? O que é cultura? Cultura, eu vou ler o conceito. É um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, de crenças e de costumes de determinado grupo social, de determinado clã, de uma cidade, de um país. Isso é cultura. A cultura é repassada como? Através da comunicação e através da imitação também, às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa um patrimônio social de um povo, de um grupo, sendo o quê? A soma dos padrões de comportamentos humanos que esse grupo tem. E que envolve seu conhecimento, suas experiências, suas atitudes, seus valores, suas crenças, sua religião, sua língua, a hierarquia, as relações espaciais, as relações históricas, a noção de tempo, os conceitos que ele tem do universo. Então, quando nós falamos de cultura do reino, isto é, nós estamos falando exatamente de uma soma de padrões de comportamento nesse reino. Nós vamos falar de princípios que orientam essas ações nesse reino. O estudo dos princípios que orientam as ações humanas chama-se ética. Então, quando nós vamos falar de cultura do reino, e como avaliar isso, quais são os princípios que determinam essa cultura, nós estamos falando de avaliar as ações do ser humano dentro dessa cultura. Então, nós estamos falando de padrões de ética. Ética e cultura estão completamente relacionadas, porque a ética, sim, é uma reflexão direta dos valores de uma cultura. E quando eu estava pensando sobre isso, como poderíamos falar sobre a ética dentro do reino? E o pastor Cláudio citou, o Célio citou, acho que Nivaldo também, um trecho da palavra de Deus conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte nada mais é do que Jesus ressignificando um padrão, um princípio e o valor ético dos judeus, que eram os 10 mandamentos. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Claro que foi difícil escolher o texto, porque o Sermão do Monte, eles são 3 capítulos de Mateus. Mas então eu pensei, Deus, como eu escolho o que falar? Então eu escolhi falar um texto onde Jesus, porque vocês sabem, Jesus era muito criticado, porque ao longo dos anos, aquele povo fez desses valores, desse padrão, dessa ética ensinada por Deus, um legalismo. E eles criticavam Jesus o tempo todo. E Jesus, na verdade, lá em Mateus 5, logo no início, ele fala, eu não vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Ele é o rei. Se ele cumpriu esses princípios, vamos ouvir, então, o que ele vai falar sobre isso. Porque Jesus falou assim, vocês estão entendendo esses princípios muito superficialmente. É um pouco mais embaixo o negócio. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não ter outro Deus diante de ti. Não usar o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe. Respeitar o sábado. Não matar, não furtar, não cobiçar, não adulterar. É mais profundo. Então acompanha comigo lá em Mateus 5, um pedaço desse sermão. Olha como Jesus começa. Vamos começar no versículo 21
e vamos seguir até o final desse capítulo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que significa tolo ou idiota em algumas traduções, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e aí se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sai de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Então, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso, vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. E poderíamos continuar. Altos padrão. Sim ou não? Jesus estava dizendo para eles isso. Viver a cultura do reino é totalmente diferente do que o mundo. Jesus, quando orou por nós, lá em João 17, na oração sacerdotal, ele disse: Senhor, cuida deles, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Meu querido, se você aceitou Jesus no seu coração, você não é mais do mundo. Só que você vem para Jesus com a cultura do mundo. E o nosso Deus é santo. Ser do reino significa que seus relacionamentos próximos e distantes serão afetados. O que você come, o que você bebe, a maneira como você come, a maneira como você bebe, aquilo que você assiste e lê e que ocupa a sua mente. O pastor Cláudio falou tanto sobre mentalidade do reino. Nós precisamos oferecer a Deus um culto racional. Então, nossa mente, no reino, na cultura do reino, sua mente muda. Ela não pode ser uma mente mundana.
o que você pensa, a sua sexualidade, a maneira como você expressa a sua sexualidade, sua vida sexual, como você usa seu dinheiro, como você usa o seu trabalho, o quanto de horas você trabalha, como você descansa, como você se preocupa com o outro. Tudo isso faz parte de uma cultura, que é a cultura do reino. E, na verdade, tudo isso é diferente da cultura do mundo. Por isso que eu digo que talvez eu não vou conseguir alcançar e colocar o paralelo. Mas, irmão, só de você ler esse texto de Jesus, você vê que Jesus estava falando para eles, vocês estão muito rasos. Nosso Deus é santo. E quem se relaciona com Ele precisa entender a santidade de Deus. Mateus 6,33, Jesus disse. Depois de todas essas explicações, Ele fala no verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque um pouquinho antes, Jesus estava falando das preocupações do mundo. Coisa que nós nos envolvemos facilmente, sim ou não? As preocupações do mundo, as coisas que a gente tem que fazer em casa, a limpeza, cuidar de filhos. Enfim, tantas coisas que nos preocupam. E Jesus falou, eu sei que vocês têm essas preocupações, mas vocês precisam entender que nesse reino, a cultura desse reino, é um reino que precisa ser buscado primeiro. E as preocupações são deixadas para depois. Jesus está alertando sobre o perigo de correr atrás das coisas que todo mundo corre nesse mundo. Aquela famosa frase, você não é todo mundo. Todo mundo faz isso no mundo, mas você não é todo mundo. Você faz parte do reino. Então, o reino, irmãos, precisa ser buscado. Buscai, primeiramente, o reino de Deus. É uma busca, irmãos, exige trabalho, exige disciplina. Buscar, procurar, desejar, não é automaticamente. Se eu nasço no Brasil, automaticamente eu sou brasileira. Se meus pais são brasileiros, eu vou falar automaticamente o português. Eu estou me encantando agora com meu netinho, porque é diferente, neto, tá, irmãos? Com filho a gente vê essas coisas, mas com neto a gente fica babando. Cada semana ele tem um vocabulário novo. Quem tem filho sabe disso. E ele já sabe, ele já está aprendendo a colocar passado, presente. Ele não foi nem na escola. Não é isso, Luclécio? Depois ele vai ajustar as coisas. Mas ele já sabe conversar como é uma pergunta, quando é uma afirmação. Por quê? Porque ele nasceu num lar onde se fala o português. Mas eu vou dizer para você, quando nós nascemos no reino, a gente precisa entender o quê? A linguagem do reino. Não é automático, como quando você nasce num lar de brasileiros, é um processo. Éramos do reino das trevas, viemos com uma linguagem do mundo. Viemos com padrões do mundo. Éramos das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz com Cristo. E por isso precisamos buscar o reino. Paulo diz em Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O foco é Cristo, irmãos. Mas nós temos que procurar. Manter o pensamento, isso exige atitude, não é passivo. O Heitor fala português passivamente. Ele só não falaria se ele tivesse um problema na língua. Mas jamais ele teria nascido num lar de brasileiros e falaria japonês. Vocês entendem? Isso é natural, mas a linguagem do reino não é, irmãos. É sobrenatural. Você precisa buscar. Você precisa procurar, porque quando você chega aqui, a sua linguagem, a sua cultura, os seus padrões não são os padrões do reino. Falar a língua de um povo também não é viver a cultura desse povo. Os irmãos sabem, eu gosto de falar inglês, não falo muito bem, mas dou uma arranhada. Gosto de falar espanhol e Deus me deu a oportunidade de ir em alguns países e usar minha língua, um pouco do meu inglês, um pouco do meu espanhol. Mas é só eu abrir a boca. Eles falam assim, você não quer daqui não, né? E eu falo, por que será? Como eu sou meio branquela, toda vez que eu vou, assim, se eu estou sozinha nos Estados Unidos caminhando, às vezes alguém me interrompe para perguntar uma informação. E aí eu falo, a pessoa já leva um susto.
Eu falo, por que será? Porque só eu abrir a boca, o que eles vão perceber? Que eu não sou da lá. E sabe, irmãos, tem gente que às vezes acha que cultura do reino é só falar um evangeliquez. Eu já vi tanta gente falar sangue de Jesus tem poder. Gente, essa frase é correta. Mas tem tanta gente que não tem nada a ver com o reino, que usa isso até para fazer piada. Em nome de Jesus, já ouviram isso? Pessoas que nem seguem Jesus, mas falam. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, se Deus quiser, evangeliquez. Não basta falar palavras que lembram o evangelho. Isso não faz de você uma pessoa do reino. Assim como eu falando meu inglesinho, não me faz uma pessoa nativa. Estar adaptado também não é ser cultura de reino. Vamos dar um exemplo. A pessoa mora no país, ela está bem lá, trabalha, tem amigos, fala a língua. Mas quando você vai na casa dela, eu lembro que uma vez eu fui visitar um pastor Craig, que ele trabalhava lá em Osasco com o Nivaldo na associação. Gente, parecia que eu estava entrando nos Estados Unidos. Sabe aqueles filmes? A casa dele era completamente americana. Não tinha nada de Brasil. Ele fez a embaixada, né, Célio? E aí, eu lembro quando o Célio falou isso sobre a embaixada, né? E quando você tem a embaixada do Brasil, é o Brasil lá. E eu fico pensando, a nossa casa representa o reino. Ainda por cima, irmãos, ele veio me servir um suco de tomate. Deus me livre, só americano que toma isso, pelo amor de Deus. Como eu ouvia nos filmes, eu falei, bom, não, vamos encarar esse suco do tomate. Pelo amor de Deus, eu queria um banheiro para jogar aquilo tudo fora. Tomate para mim só no molho, irmãos, com macarrão. Esse negócio de suco de tomate para mim não resolve. Ele serviu suco de tomate para os brasileiros. Mas ele estava muito bem adaptado. Assim, tem muitos crentes que estão muito bem adaptados na igreja. Mas lá na intimidade, a cultura ainda não é do reino. Quando você fica um pouquinho mais perto dele, quando você vê as atitudes dele, você percebe, parece que não é do reino. O Beto, vocês sabem, meu filho hoje, ele é casado e está morando num outro país. Casou com uma pessoa que não é brasileira. Ele está falando super bem a língua. A casa dele está muito americana. Lógico que a dona da casa é americana. Mas tem coisa que ele fala assim, mãe, disso eu não abro mão. Mãe, isso, ai mãe, Deus me livre, isso eu não vou fazer igual os americanos de jeito nenhum. Às vezes a gente é assim. A gente vem, a gente se adapta, a gente vive bem. Mas tem coisa que a gente não quer abrir mão. Mas a cultura do reino é radical, irmãos. Não dá para você deixar áreas, fortalezas na sua vida, porque isso vai denunciar que você não é do reino. Na cultura humana, óbvio, eu estou dando exemplos para vocês poderem pensar. Na cultura humana, há espaço para isso, lógico. Né? Ele foi torcer pelo Brasil, ele falou, mãe, eu não vou assistir jogo do Brasil com um americano do meu lado, porque eles não dão valor para o futebol. Eu quero gritar, eu quero ficar feliz. Eles vão ficar lá fazendo outra coisa na hora do jogo, eu vou ficar bravo. Por quê? Porque ele gosta de futebol, ele queria assistir com gente torcendo, né? Então, mas enfim, na cultura humana, há espaço para isso, irmãos. A gente casa, nosso marido tem um jeito, não é verdade? E aí a gente vai ter que juntar os jeitos. Então isso é normal na cultura humana. Mas Jesus está falando, vocês saíram das trevas e vieram para a luz. E aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Não dá para ficar com territórios que o Espírito Santo não trabalha na sua vida. Nessa área eu prefiro ficar com o que eu aprendi no mundo. Essa área do sexo, não, nada a ver. Acho que é muito radical a igreja. Esse negócio de dinheiro é muito radical. Às vezes nós até reproduzimos e repetimos textos bíblicos, mas não fazemos. Porque a verdade não está no nosso coração.
Então, reino, cultura de reino, é expressa através dos seus comportamentos, mas é mais profundo. Ela tem que mexer dentro de você. Seu coração tem que estar transformado. Você pode até repetir alguns comportamentos, porque você vê os seus irmãos fazendo. Mas se você não acredita naquilo, eu lembro, o pastor Cláudio falou, né, da endocrinologia, eu lembrei disso. Às vezes eu atendia um paciente que estava fazendo dieta, eu falava, meu querido, só dele entrar eu já sabia que não tinha emagrecido, por exemplo, porque a gente cria um olho clínico. Como é que está a sua dieta? Ele falava assim, não, doutor, eu estou comendo de manhã uma fatia de pão, uma fatia de queijo branco, um leite desnatado com adoçante, na hora do almoço 3 colheres de arroz, 2 de feijão, um bife pequeno. Ele tinha decorado a dieta, mas quando pesava, tinha engordado 2 quilos. E muitos ainda queriam me convencer que não dá para acreditar um negócio desse. Você comer 1.200 calorias como adulto, você gasta 2.000 e você ficar exatamente do mesmo jeito ou até mais gordinho. Mas a verdade é que nós, trazendo para nós, às vezes nós repetimos as coisas, mas é da boca para fora. Não entrou. Não foi para o coração para que realmente haja essa mudança. Então nós precisamos de princípios. Um reino que é melhor entrar aleijado, sem mão, sem olho. Que reino diferente, né? Porque seus princípios são tão puros, seus princípios são tão santos, que podem exigir atitudes radicais. Talvez tenha coisas na sua vida, para você fazer parte do reino, que você vai ter que cortar completamente. Mas não se esqueça que Deus, nosso Jesus, é especialista em maneta, em cego, em aleijado. Um reino semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia na praia, separam-se os peixes. Os ruins vão para fora, só ficam os bons. Alto padrão. Um reino onde os trabalhadores da última hora ganham o mesmo salário daquele que trabalhou desde de manhã. Nota, o salário é justo. O salário de quem começou às 8 é o salário justo. Mas é um reino que aquele que chega na última hora, às 4 da tarde, ganha a mesma coisa, porque é um reino de generosidade. Isso não entra na cabeça de quem não tem Jesus. Porque nós não somos generosos. Nós somos o olho por olho. Nós somos o dente por dente. Nós entramos para Jesus com essa mentalidade de merecimento, de quem é quem, de eu quero ser aquilo que eu mereço. Nós temos um reino que o rei é generoso ao extremo. Os mandamentos no povo judeu, eles foram dados, apesar de que o povo, ao longo dos anos, foi fazendo daquilo um legalismo, mas, na verdade, os mandamentos foram para ser preservada a liberdade que eles tinham acabado de conquistar. Eles estavam no Egito, escravos, num povo que adorava vários deuses, que tinham um padrão, veja bem, e uma cultura. Quanto tempo eles estavam lá, gente? 400 anos. Algumas coisas eles mantiveram, mas vocês acham que eles já não estavam agindo como egípcios? Em 5 anos, num país, você já pode fazer várias coisas igual eles fazem, que dirá 400. E Deus deu os mandamentos não para uma escravidão, mas para que eles mantivessem o quê? Uma liberdade que eles alcançaram em Cristo, em Deus. E é a mesma coisa para nós, irmãos. Esses padrões que Jesus coloca não são para nos escravizar, mas sim para nos libertar do poder desse mundo, do poder da carne e do diabo. A frágil e ameaçada liberdade conquistada no Êxodo precisava ser preservada, aprofundada e solidificada. Então Deus fez um pacto com eles, os 10 mandamentos e a lei, para que eles não se corrompessem com os costumes dos cananeus. Eram valores protetivos, não punitivos. Um povo escolhido, que seria o canal genético, profético e cultural do Messias. Deus queria um povo santo,
Levítico várias vezes diz: sede santo, porque eu sou santo. E eu estou para fazer com esse povo algo que vai influenciar todas as nações e todas as gerações da terra. Porque através de vocês vem o Messias. Então eu preciso que vocês tenham princípios de reino. E o mais interessante, que os 10 mandamentos lá em Êxodo, se você for ver lá em Êxodo 20, começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Cultura de reino não é para te escravizar, cultura do reino é para te libertar. Por isso que nós temos o ministério, o curso de discipulado, é uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando entra aqui na Ágape. Para ela entender quem ela é, a sua verdadeira identidade e caminhar em liberdade. O Deus que faz exigências éticas é o Deus que libertou da escravidão. No Êxodo, Deus se revela como Deus vivo, que atua poderosamente em juízo e graça, que não suporta a idolatria aos falsos deuses e nem a opressão do ser humano pelo ser humano. A intenção da lei, ao final, era o homem reconhecer o seu pecado. O pecado, como diz Paulo, que tão de perto nos rodeia. E o homem ter a humildade de reconhecer a impossibilidade de cumprirmos tudo por nós mesmos. Quando eles tentavam com a lei, com o legalismo, cumprir tudo, na verdade o que eles fizeram foi ter um coração orgulhoso. E é a mesma coisa que acontece conosco, irmãos. Quando nós às vezes nós vamos caminhando aqui na igreja, temos muitos anos de crente, a gente tem vergonha de falar das nossas dificuldades, a gente tem vergonha de se arrepender e de falar para um irmão: eu pequei contra Deus, ore por mim. Aí nós vamos ficando orgulhosos, porque a gente acha que a gente tem que aparentar que a gente está fazendo a coisa certa. E esse é o princípio da nossa queda. Esse era o objetivo também dos 10 mandamentos. É impossível cumprir. Só que Jesus fala: eu vim para cumprir. Ele foi o único, sem pecado, que cumpriu tudo. Mas ele abriu o caminho, um novo e vivo caminho, para que pela graça, eu e você, pudéssemos caminhar por ele. Amém? Nós não podemos por nós mesmos, mas aí Deus deu o que para nós? O Espírito Santo. E você que era um escravo da pornografia, um escravo do dinheiro, um escravo da fofoca, possa ser liberto. Posso ouvir um amém? Ah, tá. Vocês estão tão silenciosos. Irmãos, era um atrevimento considerar-se um cumpridor da lei. Um atrevimento. O jovem rico chegou atrevidamente, mas Jesus acho que olhou para ele. Eu gosto muito desse texto, porque ele chegou assim, chegando, né? O que eu preciso para entrar no reino dos céus? Eu faço tudo, eu cumpro todos os mandamentos. Não foi isso que ele falou? Aí Jesus olhou, a Bíblia diz que Jesus o amou. E ele falou: esse jovem ainda não entendeu. Então Jesus fez com que ele entendesse que isso não era possível. Então Jesus falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, daí você me segue. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque arrancar um olho, arrancar uma mão, arrancar uma perna, para entrar no reino, irmãos, não é fácil. O que Deus está pedindo para você arrancar da sua vida, que você está demorando para arrancar? Daquele jovem era o amor ao dinheiro, mas é um atrevimento achar que você consegue sozinho. Apesar de não conseguirem cumprir todos os mandamentos, graças a Deus e pela presença do Espírito Santo, Deus levantou homens e mulheres no povo que levaram a sério esse compromisso. Por isso nós temos o que temos hoje. Mas é impossível cumprir a lei. Mas não é porque Jesus fez uma nova aliança que os mandamentos não são importantes. Os mandamentos seguem refletindo os valores de Deus. Os 10 mandamentos são os valores de Deus. Eles seguem fazendo isso. Já não são leis, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Mas princípios, princípios de sabedoria, princípios éticos, que Deus espera que a gente faça. Se você ler cada um deles e se fizer a pergunta: há benefício em cumprir esse mandamento? A resposta vai ser sim. Há benefício em não roubar? Há benefício em não matar? Há benefício em não ter outros deuses diante de ti? Sim ou não?
Sim. Você vai responder sim para todos. Então, eles não perderam seu valor. Mas esses princípios, essa ética do reino, tem um eixo principal. Em Mateus 22, alguém perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? São 10. Qual é o mandamento da lei? E Jesus resume, Mateus 22, 36 a 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo, como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O eixo dos princípios, o eixo do reino é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Por isso aquele jovem estava equivocado. Ele não amava Deus completamente, ele amava o dinheiro. E ele também não amava o próximo completamente, porque ele não teve coragem de dar tudo que ele tinha. Ai, pastora, mas isso é difícil mesmo. Mas então, se é difícil, por que ele disse que estava cumprindo tudo? É difícil mesmo. Então, se é difícil, por que você é orgulhoso e não pede ajuda quando você está caindo? E você passa uma imagem para os seus irmãos, para a sua família, que está tudo bem. É difícil mesmo. A interpretação dos 10 mandamentos a partir de Jesus é um referencial na cultura do reino, porque é a constatação de uma ética impossível, humanamente falando. Essa ética de Jesus é impossível, humanamente falando. Só a graça. Só a graça de Deus. Só o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Só o Espírito de Deus abençoa o seu coração para você perdoar um abusador, para você perdoar alguém que te roubou. Sim ou não, irmãos? Humanamente você perdoa? Você perdoa? Muitas vezes as pessoas falam para mim na restauração: pastor, eu não quero perdoar. Perdoe porque Deus manda. E a pessoa vai, chora e fala: eu declaro. Quantas vezes forem necessário. E Deus cura. E Deus age. Mas, irmãos, não é fácil. Essa ética humanamente é impossível. Reconhecer a nossa incapacidade de cumprir os mandamentos quer dizer nós somos culpados, nós merecemos o inferno, irmãos. Nós merecemos o inferno. Mas pela graça que nos foi dada, nós somos cidadãos desse reino. Nós somos cidadãos desse reino. A partir da força do Espírito Santo, nós podemos então viver essa ética, esses princípios da cultura do reino. Que mudam e transformam, porque começa dentro de nós. Começa no coração e na mente, para depois passar para o comportamento. Se você quiser fazer o comportamento sem a mente mudar, isso vai acabar. Se você quiser fazer só por imitação, não vai funcionar, porque uma hora você vai cansar. Por isso que você tem que fazer a partir de entender exatamente o que isso quer dizer dentro do seu coração. O tempo não dá mais para falar sobre isso, mas eu quero falar outro princípio de cultura desse reino, que nós encontramos nos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20 também. Guardar o sábado. Nós vivemos num mundo que tempo é dinheiro. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você compra, mais você fica, o bam. Mas é tão interessante esse princípio, irmãos, porque esse não é um princípio que nasceu nos 10 mandamentos. Esse princípio do descanso nasceu antes do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, no 6º dia, no 7º dia ele botou o homem para trabalhar? Foi isso? Não, o que Deus fez no 7º dia? Ele o santificou e ninguém trabalhou. A partir daí ele queria que nós entendêssemos o quê? O princípio. Nós vamos trabalhar sim, Deus vai usar a gente sim, mas você tem que trabalhar a partir do descanso. O homem foi criado, descansou para depois começar a trabalhar. E nós falamos assim, vamos terminar tudo para depois descansar. Sim ou não, irmãos?
E às vezes você não termina tudo. Vai dormir tarde, dorme pouco, acorda no outro dia e começa a coisa. Não é assim? Porque a cultura desse mundo é isso. Esse mundo é louco. É assim, ó, uma doideira. Mas Deus criou o sábado. Na cultura do reino, você tem que descansar. Você está fazendo isso? Você separa um dia da sua semana para descansar? Para ter um tempo, para falar com Deus? Para curtir sua família? Para pôr os pezão para cima? Ah, não, pastora, eu não tenho tempo para isso, não. Ah, não, eu não posso. Minha profissão não deixa. Irmãos, se você está numa profissão que você tem que trabalhar de segunda a segunda, você está no lugar errado. Você é filho de Deus, começa a pedir para ele te dar um emprego correto. Porque não é isso. Isso não é cultura do reino. Na cultura do reino, você confia e fica um dia sem trabalhar. Vocês percebem? Não é só o descanso. É a confiança de que você vai parar e as coisas vão acontecer. Porque Deus trabalha quando você dorme. Esse é o Deus que nós servimos. Se você não confiar nisso, você não desliga. Você quer fazer, quer fazer. E vocês, eu sei que quem tem mais tempo de crente, como eu, sabe quantas vezes a gente se perdeu nisso. De fazer, 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 quando nós só teríamos que ter descansado e Deus teria feito. Isso é um desafio para vocês, irmãos, é um desafio para mim também. Às vezes eu tiro o dia para descansar, eu invento de lavar, passar, sei lá, cozinhar, fazer um monte de coisa. Quando chega no final, estou morta. Em vez de ter ficado tranquila, ouvindo um louvor, lendo minha Bíblia. E eu tenho que pedir perdão a Deus e falar, não, Senhor, eu quero viver essa cultura que acredita que até na minha casa o Senhor vai fazer a coisa acontecer. Irmãos, eu tive uma experiência tão linda uma vez, a primeira vez que o Nivaldo foi para aquele retiro e conheceu o profeta Amaro, eu estava desesperada lá, com 400 mil provas para corrigir, e eu estava assim, ansiosa, não conseguia nem orar. E aí o Nivaldo ligou para mim e tal, ai amor, eu conheci um pastor que é uma benção, não sei o quê. E eu não queria nem falar direito com ele, porque eu estava agitada. E ele falou assim, o profeta Amaro quer orar por você. Aí ele orou por mim, eu lembro que eu estava assim, entre meu quarto, a porta do meu quarto, a porta do escritório, vendo aquela bagunça toda no meu escritório. E ele falou assim, eu estou vendo um monte de papel, estou vendo um monte de papel, estou vendo um monte de papel. Mas eu te digo que em 24 horas, esses papéis já vão estar todos organizados. Eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque Deus usou aquele homem para dizer, você não orou. Você não acreditou. Irmãos, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode pôr esses anjos aí, fazer minha mão, minha mente funcionar, mas eu creio nessa palavra e eu vou tirar a minha ansiedade, irmãos. 24 horas depois eu estava lá cuidando de uma prova. Não deu nem 24 horas. Todas as provas estavam corrigidas. E eu comecei a chorar. Os meninos lá fazendo prova e eu comecei a glorificar a Deus. Porque nós temos um Deus que trabalha a nosso favor. Mas nós precisamos confiar. Porque na cultura do reino você tem que descansar. Porque essa cultura de não descansar, irmãos, deixa a família estressada, o pai estressado, a mãe estressada. Os filhos não têm atenção. Vocês entendem? Isso é do mundo. É o diabo que quer isso. Como que Deus vai querer você estressado, que nem um louco, falando bravo, irritado? Deus não quer isso. Deus quer o povo dele descansado para o quê? Ouvir a voz dele. E ver as maravilhas dele acontecendo. Então Deus criou o descanso. Uma sociedade que trabalha 7 dias sem parar. 24 horas por dia. E o povo errou. O povo foi para o exílio. Eu esqueci de buscar esse texto, mas está lá em Crônicas. Eles ficaram 70 anos no exílio. E ele explica os 70 anos. Foram 70 anos que vocês não fizeram o descanso da terra. Até a terra Deus tinha dado um descanso para eles. Cultiva 6 anos. 1 ano deixa a terra descansar. E eles começaram a querer fazer dinheiro. Como nós. A gente quer fazer dinheiro no sábado. A gente quer fazer dinheiro. E não percebe que esse dinheiro está se tornando nosso Deus. Cultura do reino é cultura de gente que descansa. Ai, mas eu sou folgado. Não, você não é folgado, você confia no Senhor. Há uma diferença, irmãos. Não é para você não trabalhar, não. Que Deus trabalha, Jesus trabalha e trabalhava muito. Não é para você ficar folgado. Não entenda mal isso. É para você descansar. Deu tempo? Não terminou? Não deu certo? Não acabou? Entrega para Deus e vai descansar.
E depois volta com a cabeça descansada. Irmãos, quando vocês fazem isso, quem já fez essa experiência, sabe que o tempo rende muito mais. Sim ou não? É isso aí. Quando os crentes estão distraídos, lutando contra o poder das suas agendas pessoais, a agenda de Cristo para esse mundo, ela fica de lado. Quando você tem muita coisa para completar na sua agenda, você não vai fazer a agenda de Cristo. Outra coisa que difere, preciso correr, que difere na cultura do reino. Nós temos um reino diferente, como você lida com dinheiro. Na cultura do reino, você só cuida de 90%, porque 10% você devolve. Irmãos, isso é um desafio do reino. Esse é um desafio, também é um desafio de fé. Você ganha 100, devolve, não dá, devolve. Porque você está dizendo, eu só tenho isso porque Deus me deu. Então eu devolvo. E aqueles 90% também não é para você gastar tudo errado. Tem princípios para você gastar. Princípios de semeadura. Pastor Cláudio, se você anotar tudo que ele está escrevendo aí, que ele está falando, cada vez que ele vem fazer o momento de dízimo, ele vai colocando princípios. Porque nós, no reino, não gastamos o nosso dinheiro do jeito que a gente quer. Isso é para gente do mundo, irmãos. Você não é do mundo. Se você está gastando seu dinheiro de qualquer jeito, eu vou te dizer, a grande chance, primeiro, de você estar endividado. Quando eu vejo um crente muito endividado, eu não julgo. Porque eu também já passei por isso, mesmo sendo dizimista, porque eu deixava os 90% e não cumpria os princípios da palavra de Deus. Eu devolvia os 10%, mas os 90% eu gastava como mundo e não como reino. Quando eu vejo um crente super endividado, e não foi algo assim na vida dele de repente, tipo um acidente, perdeu alguma coisa, não. É o dia a dia, eu penso, ele não está cumprindo os princípios do reino. Ele ainda não entendeu os princípios do reino. No reino de Deus, a gente não gasta o dinheiro do jeito que a gente quer. Ah, mas isso é muito forte. É mesmo. Por isso que o reino tem que ser ganhado na batalha, né, pastor? Acho que você falou sobre isso. Tem que ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, aonde está o teu tesouro, ali está seu coração. Se o teu coração se você usar suas finanças como a cultura do reino, automaticamente o seu coração não vai estar nas finanças. Mas se você cuidar diferente, você corre um grande risco do seu coração estar nas finanças. Tem gente que fala assim, irmãos, eu já ouvi isso, tá? Se você já falou isso, não é indireta, porque eu nem lembro quem falou isso para mim. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Esse negócio de dízimo não aparece no Novo Testamento. Primeiro, já disse que Jesus não veio para mudar nada, ele veio para cumprir. Então, só por aí já daria um bom argumento. Mas eu gostaria de falar, eu gosto de pensar com essas pessoas que falam isso, porque sabe o que acontecia no Novo Testamento? Realmente não tem nada deles darem o dízimo, não. Mas vai lá ler os primeiros capítulos de Atos. Eles não davam dízimo, eles não davam 10%. O que eles davam? Tudo! E aí? É radical ou não é? Ficar brigando por causa de dízimo, sendo que a igreja primitiva dava tudo nos pés dos apóstolos para distribuir para os pobres. E aí, irmão? Você tem essa coragem? Então fica no dízimo que pelo menos você não peca. Se você for falar de Novo Testamento, então você tem que dar tudo. Eu já disse para vocês, eu não discuto a Bíblia com quem não está comprometido em obedecer. Quem fica querendo discutir a Bíblia só para ficar provocando, não vai encontrar em mim caminho. Porque eu só gosto de discutir a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia não dá para você entender 100%. Você precisa estudar alguns pedaços. Mas com quem ama a Bíblia, aí eu gosto. Agora, com quem está querendo achar um negocinho que é óbvio, só para não cumprir, então não me acrescenta. Eu quero gente que, como eu, quer fazer parte desse reino. Eu quero gente que, como eu, quando olho para a minha cultura, para a minha cosmovisão, eu falo, meu Deus, quanta coisa eu ainda preciso mudar. Eu preciso andar com gente que quer fazer a mesma coisa. Eu quero andar com gente que quer cumprir o reino, para eu poder ficar firme. E outra coisa que eu quero falar no reino, é que a hierarquia no reino é completamente diferente. Qualquer que seja o trabalho, quem faz a pior parte do trabalho? Numa hierarquia. Quem faz a pior parte?
Respondo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Lá na medicina, meu exemplo. Tem o chefe de plantão, o R4, o R3, o R2, o R1 e os alunos. Se tiver um negócio chato para fazer 3 horas da manhã, quem vai fazer? Os engenheiros. Se tiver, está lá o engenheiro na obra. Se tiver que desentupir um vaso, você vai ou vai ser o peão? Como diz a nossa amiga pastora Nathalie, quem sou eu na fila do pão? Não é verdade? A gente fala assim, quem sou eu, né? Você entra na rua, acha um trabalho novo, médico é assim. Você começa num trabalho novo. Qual é a sua escala de plantão? Domingo. Feriado. Todos pior dia para quem entrou no fim. Quem que é o prevalente? Quem que fica com o melhor? Quem que fica com o filé? Irmãos, nós viemos dessa cultura, mas no reino é a cultura de João 13. Todo mundo com o pé sujo, todo mundo viu que não tinham chamado um servo para lavar o pé. Eles lavavam os pés para comer. Eles não eram tão mal educados assim, irmãos. Mas ninguém se habilitou a lavar o pé do seu irmão. A bacia estava lá, a toalha estava lá, só não tinha o servo. Quem levantou, irmãos? Quem levantou? Essa é a cultura do reino. Aquele que quer ser o primeiro. É fácil? Se nós vivemos num mundo que é totalmente o inverso. É fácil? O Roberto veio aqui. Eu sei que os irmãos pintaram essa faixa aqui com muito carinho, irmãos. Entendo o que eu vou falar. Eu sei que vocês pintaram com muito carinho e colocaram assim, pastor, 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 os pastores pararem e tudo mais. Eu entendo e entendi o gesto de carinho de vocês. Mas o Roberto, sabe o Roberto do Liberdade em Cristo? Ele virou para mim e falou assim, Ana, não seria legal vocês colocarem visitante, visitante? Visitante, visitante. Porque, irmãos, eu não tive nem coragem de responder. Porque eu não tinha visto isso. Mas vocês entenderam o que ele viu? Com muito carinho e com honra, vocês colocaram ali para nós pastores pararmos. Mas ele falou, mas a honra não deveria ser para... Ele está certo ou não está? Tá, então, irmãos, de verdade, pode parar naquela vaga de pastor, tá? Pode parar, porque eu não me incomodo. Às vezes eu paro ali porque é tranquilo, porque foi a primeira que chegar. Mas se você estiver parado na minha vaga, glória a Deus, porque não é essa a cultura do reino. Apesar de que eu entendo com muito carinho a honra dos meus irmãos. Mateus 20:20, a mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedido para Jesus. Todo mundo caminhando. E ela falou, Jesus tem um pedido para você. Fala, eu queria que meus 2 filhos, um ficasse na sua direita, um ficasse na esquerda. Irmãos, mamãe Nutella sem noção, né? Nos tempos de hoje. Jesus amado. Deisoca, essa na salvação, vixe, essa né, paga 10. Se Jesus fosse que nem o Gustavo, já fazia pagar 10. Ou que nem o Wesley. Paga 20, mãe, paga 20. Mas Jesus entendeu que aquela mulher não tinha compreendido a cultura do reino. E aí ela estava equivocada. E os outros ficaram indignados. Mas note, eles não ficaram indignados porque ela não havia entendido a cultura do reino. Eles ficaram indignados porque eles queriam fazer parte do 2 ou 1. Eles também queriam aquele lugar. Tanto que em Marcos 9 diz assim que eles estavam discutindo no caminho quem seria o maior. E aí Jesus fala para eles, não será assim entre vocês. Eu achei interessante pensar sobre a mãe. Porque a mãe, o feminino, eu comparei esse feminino com a alma humana. A alma humana sempre quer o destaque. Sempre quer o primeiro lugar, sempre quer aparecer. Essa é a alma humana. E os outros ficaram bravos, não porque ela estava equivocada com o reino, mas porque eles também queriam. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Porque no reino, a hierarquia funciona diferente. E eu te falo, isso te assusta, irmão? Como é o seu comportamento quando alguém pede para você servir? Sabe qual é o nosso problema? A gente olha a Bíblia e fala assim, nossa, esses discípulos eram tudo meio tapado, né? Gente, como que não entende isso?
Mas será que não é assim a gente também? Caminha com Jesus e no fim nós queremos os louros, nós queremos o confete. Se o nosso nome não é citado, ai, que dor. Irmãos, nós viemos do mundo, o mundo está aqui dentro. Arrancar o mundo de nós é um processo. E é um processo que exige, primeiro, fé. O pastor Cláudio falou sobre isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amar a Deus é um passo de fé. Amar o outro é um passo de fé. Amar o outro, além de fé, é um exercício de humildade. Descansar é um exercício de fé. Dar o dízimo é um exercício de fé. Servir é um exercício de fé. Mas é fé que Deus encontra nos nossos dias. O pastor Cláudio falou do pecado máter, que é a incredulidade. Você pede fé? Eu já ouvi pessoas falando assim, não vou pedir fé não, porque senão Deus dá problema. Irmãos, isso não é bíblico não, tá? Isso não é bíblico. Peça fé, porque os apóstolos pediram. Jesus nos dá fé, porque Deus mandou eles perdoar 70 vezes 7. Foi nessa ocasião que eles pediram fé. Precisa de fé para perdoar, irmãos? Então você começa a pedir, porque senão vai ficar mais difícil para você. Pede fé. Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Jesus chegou, estava aquela confusão. E aí o homem reclamando, eles não conseguiram fazer nada. E aí ele vira para Jesus e fala assim, se podes, cura meu filho. Aí Jesus, espera um pouquinho, como é que é? Se podes. Aí o homem fala, aí Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Aí o homem se tocou, né? E falou assim, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, você precisa admitir a sua incredulidade, porque senão Deus não trabalha para você ser um cidadão do reino. Você precisa admitir que a sua fé não está sendo suficiente para você descansar, para você dar o dízimo, para você servir sua esposa, para você servir seus filhos, para você servir na igreja. Voltando a falar da língua, quando eu saio, fico num lugar que eu tenho que falar a outra língua, o dia inteiro. Quando chega a noite, irmãos, minha cabeça está dando o tico e o teco, não funciona. Aí, eu lembro que às vezes eu chegava para minha nora à noite, ela falava assim, eu falava, está muito tarde para o meu inglês. Sabe, irmãos, viver a cultura do reino causa frustração. Porque a gente pensa, a gente acha que a gente vai fazer fácil essas coisas. Mas não é fácil, não. Para viver a cultura do reino, você precisa de humildade. Tem dia que você entende, tem dia que você não entende. Tem que ser humilde. Dá para você repetir devagarzinho? Coisa mais normal do mundo, você não entendeu. Assim é a cultura do reino, irmãos. Não chega achando que você vai acertar tudo, fazer tudo, porque isso traz orgulho. E o orgulho não funciona no reino. O reino funciona fé e humildade. E nós precisamos pedir isso para Deus. Leva tempo para forjar um cidadão do reino. Mas quando esse cidadão é forjado, a Bíblia diz que o reino é como um grão de mostarda, é a menorzinha das sementes. Mas quando ela cresce, ela fica maior das árvores. Você precisa entender que às vezes o que Deus começou em você ainda é uma pequena semente. Seja humilde. Humilhe-se diante de Deus. Eu assisti um podcast do pastor Juscelio de Souza, e um dos rapazes falando assim, pastor, por que as pessoas, os crentes estão se divorciando igual as pessoas do mundo? Aí o pastor, ele é muito humilde, um homem sábio. Se vocês puderem assistir esse podcast, maravilhoso. Ele falou assim, querido, a coisa é mais profunda. Isso daí é só um reflexo de uma igreja que já se divorciou de Jesus. Sabe aquele divórcio amigável? Vocês vêm para a igreja, mas está tudo divorciado de Jesus. Se encontra nas festas da família, beijinho, leva o filho para cá, leva o filho para lá. Não é bonitinho isso no mundo? Divórcio amigável, melhor para as crianças, né? Do que divórcio, né? Não amigável. Mas quando ele falou isso, eu pensei, uau, quantos crentes estão divorciados de Jesus? E aí fica fácil divorciar da mulher.
Enquanto estivermos vivendo esse reino aqui na terra, o inimigo vai plantar joio no campo onde está a boa semente. Isso é bíblico, Mateus 13. Nós precisamos. As pessoas precisam ver em nós o trabalho de Deus na nossa vida, para que elas possam ver o reino. Elas leem a palavra, elas conhecem Jesus através da palavra, mas elas vão, vamos dizer assim, materializar isso quando elas olharem para as nossas vidas, caminharem conosco e perceberem o reino. Queridos, o problema é que se você não crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, se sua mente não está alinhada com Ele, suas crenças não vão mudar. E aí seu comportamento vai ser superficial. E eu queria te perguntar hoje, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Em Efésios, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se você não vier para o reino, você corre o risco de ser escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo do sexo ou qualquer outro vício. E Deus só está te dizendo: eu quero que você seja livre. E que você faça exatamente aquilo que eu te fiz para fazer. Identidade. Mas isso exige. Não sei se é o olho, não sei se é a mão. E para finalizar, eu quero falar daquela parábola do reino, que Jesus diz assim, que o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E eu lembro que eu tinha o professor Enio lá na Este, e ele falou assim: eu sou de uma família de comerciantes. Um homem que trabalha com dinheiro, um comerciante, que aposta todo o dinheiro dele numa coisa só, é o quê? Louco. Isso não existe no mundo. Mas a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não foram salvos pelo poder de Deus. Esse é o reino. Você vende tudo para ficar com a pérola. No mundo, um comerciante jamais faria isso. Mas no reino de Deus, você sabe o valor. E você vende tudo. Se você amar a sua vida mais, Jesus fala, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, ele vai perder a vida. Mas se você perder a sua vida por mim, você vai ganhar a sua vida e muito mais. Qual vai ser a sua decisão? Quais são os princípios que têm regido a sua vida? Abaixe sua cabeça. Quais são os princípios? Se você for visto na sua intimidade lá, você reflete a cultura do reino. Sabe, irmãos, esse ano, o pastor Cláudio falou aqui, é um ano diferente, um ano novo, mas porque nós, no começo do ano, Deus passou um pente fino aqui na Ágape. Nós fizemos o demolidor de fortalezas, e Deus falou: vocês pecaram nisso, vocês têm comunicação falha, vocês não honram uns aos outros, vocês não estão respeitando o descanso. Vocês estão fracos na oração, vocês estão fracos em estudar a Bíblia, vocês estão fracos em evangelizar. E nós precisamos admitir, vocês fizeram isso aqui com a gente. Irmãos, e nós estamos aqui trabalhando para isso. Você faz parte desse mover. Porque Deus quer uma igreja pura, santa, para fazer a diferença. É fácil? Não é. Nós estamos aí implantando a cultura de oração. Todo dia tem grupo de oração nessa igreja. Cadê você, meu irmão? Por que você está demorando a entrar nesse mover? Ah, mas os horários eu não consigo. Fala com a Fabrine, fala com a Cíntia, fala com quem está organizando. Mas entra, eu passo 5 horas da tarde. Vai lá, de repente tem 4 ou 5 que pode. Mas vai fazer. O problema é a gente ficar olhando e achando que a gente não se encaixa. E continua sem orar, e continua sem ler a Bíblia, e continua sem evangelizar. Os homens começaram um programa aqui, os matutos, para evangelizar. Deus começou a apertar as mulheres dessa igreja, para a gente começar também. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um movimento, vamos trabalhar e começar a encontrar, vamos tomar um café com as nossas amigas e mostrar o reino.
Vamos conviver com elas para elas terem o gostinho do reino. Irmãos, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. E Deus quer usar a sua vida. Oh, Jesus. Conversa com Deus, conversa com Ele. Coloca a sua vida diante do Senhor. Diz para Ele se você quer que a sua casa é você, seja uma embaixada do reino. Se você quer que a sua mente seja renovada. Ai, não tenho tempo para ler a Bíblia. Começa, faz seu tempo. Presta contas, pede ajuda, vai buscar um discipulador. Irmãos, não dá para ficar no reino sentadinho. Reino tem que fazer esforço. Não adianta ficar sentado assistindo televisão ou na internet, porque a cultura do reino não vai descer sobre a sua cabeça. Você precisa agir. E eu quero orar por você nessa manhã. Por você que foi tocado por essa palavra. Assim como Deus tocou profundamente meu coração. E eu quero orar por você. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Você precisa. Você quer esses valores, esses princípios. Você quer viver essa cultura do reino na sua vida, na sua família. Vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus. Eu vou pedir aos pastores que venham aqui para me ajudar. Nós vamos clamar: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a vida desse irmão. Venha o teu reino. Talvez você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda. E entendeu hoje que você precisa de Jesus. Porque esse é o ponto inicial do reino. Jesus. E talvez você queira Jesus nesse dia, nessa manhã. E eu te digo, vem aqui. Vem aqui e fala: eu quero Jesus, eu quero. Eu quero Jesus. Eu quero começar, eu quero mudança. Eu quero estratégias. Mas eu quero viver o reino. Aleluia. Não fica aí sentado, irmão, se Deus falou com você. Se Deus começou a tocar no seu coração de coisas que você precisa entregar, de coisas que você precisa cortar, vem pela fé. Vem pela fé. Vem pela fé. Que Deus vai fazer a obra. Não tenha medo. Vem pela fé. Senhor, eu quero cortar esse comportamento da minha vida, porque hoje eu entendi que isso não é do Senhor. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero perdoar hoje, porque eu entendi que isso faz parte do reino. Senhor, eu quero pedir perdão hoje, porque isso faz parte do reino. Eu não vou dormir brigado hoje com minha mulher, não vou dormir brigado hoje com meu marido. Aleluia. Peço à igreja a ficar de pé. Nós vamos orar. Orar por essas pessoas, para que Deus faça a obra na vida delas. Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. O Senhor é tão santo. O Senhor é tão puro. E o Senhor se submeteu à cruz só para que eu pudesse fazer parte disso. É muito amor. E eu nem sonho eu consigo, Senhor, corresponder. Se não fosse pela sua graça, eu não estaria aqui. Se não fosse pela tua graça, eu não estaria nesse momento aqui. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa graça. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite a vida dos meus irmãos. Só o Senhor sabe que área que o Senhor tocou profundamente no coração deles. Pai, eles querem fazer parte desse reino, com os princípios desse reino. Eles querem viver a cultura desse reino. Pai, abençoa a vida deles.
que eles possam crescer, que eles possam encontrar nessa igreja pessoas para ajudá-los, para animá-los, para que eles possam ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa profundamente. Que haja realmente esse compromisso, esse comprometimento. E que eles sintam a glória do Senhor. E o mover do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, nessa manhã, complete, Senhor, a mensagem e a obra. Aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida deles. Eu oro em nome de Jesus. E que a graça de Deus, e o amor de Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, seja com a igreja Ágape, que o Senhor esteja abençoando esse povo essa semana, em tudo que fizer, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive